As partidas de futebol foram canceladas, pois não havia ninguém nos estádios. Os bares fecharam as portas, pois não havia clientes. Os juízes distribuíam luvas brancas, pois não havia crimes para julgar, e não havia prostitutas nas ruas, pois elas se converteram a Deus. Essa é a história de Evan Roberts e do avivamento que impactou não apenas um homem, uma igreja ou uma comunidade, mas todo o país de Gales. No dia 8 de junho de 1878, nascia Evan Roberts em uma família conservadora no país de Gales. Criado no seio de família calvinista metodista, seus pais, Henry e Hannah Roberts, tiveram uma grande influência em sua formação. O amor deles pela palavra de Deus e o trabalho árduo moldaram o caráter de Evan desde cedo. Na casa dos Roberts, cada membro possuía uma Bíblia, e a de Evan era tão usada que suas páginas estavam gastas, testemunhando o fervor espiritual do jovem. Ainda jovem, o destino o chamou a responsabilidades além de sua idade. Após um acidente que deixou seu pai ferido, Evan teve que deixar os estudos e começar a trabalhar nas minas de carvão. Ali, ele não apenas cumpria suas obrigações, mas também aproveitava cada momento para falar de Cristo aos outros mineiros. Evan já mostrava sinais de sua dedicação e paixão pela fé. Distribuía versículos bíblicos e perguntava aos trabalhadores: qual lição você tirou daquela passagem? Mal sabiam esses homens que estavam diante de alguém que em alguns anos seria usado de forma extraordinária por Deus para impactar todo o país. Aos 13 anos, Evan teve seu primeiro encontro marcante com Jesus. Durante uma pregação, ele ouviu uma frase que ecoaria em sua mente pelo resto de sua vida. O que Jesus faria? Aquela questão simples, mas profunda, tornou-se o guia de todas as suas ações e escolhas. Enquanto outros jovens se interessavam por atividades comuns da juventude, como namoros e diversão, ele preferia passar horas na igreja discutindo as Escrituras. Sua entrega a Deus era tão intensa que, aos 20 anos, muitos já o viam como um jovem lunático. Um dos relatos mais profundos sobre Evan vem de um cristão que dividiu momentos de oração com ele. Nós geralmente tínhamos um tempo de leitura e oração antes de apagarmos as luzes. Naquelas ocasiões, eu podia ouvir Evan clamando e gemendo em espírito. Eu não conseguia entender o que ele dizia a Deus, e algum santo temor me impedia de perguntar. Em 1903, Evan começou a sentir algo novo e poderoso no espírito. Ele sabia que Deus havia planejado um grande avivamento para o país de Gales. Em uma pregação na Igreja Moriá, ele declarou: eu levantei as minhas mãos e toquei labaredas de fogo. Meu peito está ardendo em chamas, esperando por um sinal. Em setembro de 1904, alguns amigos convenceram Evan a ouvir o grande evangelista Seth Joshua. Este orava há anos para que Deus levantasse um avivalista e que fosse um homem comum, mas revestido de poder, como o profeta Eliseu. Seth não sabia que sua oração seria respondida com a presença de Evan Roberts. Evan permaneceu calado durante todo o culto de Seth. Entretanto, assim que ele começou a pregar: quebranta-nos, quebranta-nos. O espírito de Evan se agitou dentro dele e ele sentiu a necessidade de ser completamente quebrantado diante de Deus. Essa experiência o marcou profundamente. Apesar de não ser dado a visões, Evan, em uma conversa com seu amigo mais próximo, Sidney, compartilhou uma visão que teve. Eu vi um braço estendido desde a lua, tocando o país de Gales. E, de fato, faltava pouco para todo o país ser tocado por Deus. No dia 31 de outubro de 1904, Evan Roberts deu início às reuniões que se tornariam o ponto de partida do avivamento galês. Ele reuniu um pequeno grupo na Igreja Moriá e começou a pregar de uma forma nunca vista antes. Em vez de se manter atrás do púlpito, Evan andava pelo corredor, fazendo perguntas aos ouvintes e os encorajando a uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Logo, as reuniões se tornaram tão fervorosas que ultrapassavam a meia-noite, e muitos participantes passavam a noite em oração. Há relatos, inclusive, de pessoas que se dobravam de joelhos e choravam no meio da rua, sentindo a presença de Deus e a necessidade de arrependimento. A notícia do avivamento galês ultrapassou as fronteiras nacionais. As reuniões marcadas por pregações,
choro, arrependimento e louvor, que perduravam por horas, passaram a ser notícia em várias regiões do mundo, e muitos homens e pregadores saíam de seus países para sentir o impacto desse movimento, e se deparavam com um jovem fervoroso de 26 anos à frente desse grande mover de Deus. Como resultado do avivamento, as livrarias da cidade não conseguiam ter estoque suficiente de Bíblias. A própria indústria mineira de carvão passou por mudanças. Os animais acostumados a serem tratados com hostilidade não obedeciam mais às ordens dos mineiros convertidos a Deus, que agora tratavam de forma respeitosa os animais. Durante o avivamento, Evans se recusou a ser reconhecido como líder e repreendia quem o procurasse como tal. Conta-se que, em certa ocasião, se escondeu atrás de um púlpito quando um fotógrafo de um jornal veio para uma reunião com uma câmera. No entanto, a intensidade do movimento trouxe consequências. Evans se recusava a descansar, dedicando cada momento de sua vida ao avivamento. Quando diziam que ele precisava parar um pouco, sua resposta era: Deus me fez forte e corajoso. Isso resultou em um desgaste físico e emocional que interrompeu seu ministério precocemente. Apesar do fim abrupto de seu ministério público, o impacto de Evan Roberts permaneceu. O avivamento galês transformou milhares de vidas, igrejas e a sociedade galesa. Estima-se que em apenas 9 meses, mais de 100 mil pessoas se converteram a Deus. Diversos homens e mulheres vindos de outros lugares levaram a chama do avivamento para seus países. O legado de Evan Roberts nos ensina que o verdadeiro avivamento é mais do que um momento espiritual intenso. É a soma de um coração totalmente entregue a Deus, de uma obediência irrestrita e também da sabedoria para cuidar do corpo e da mente. Se essa história abençoou sua vida, curta, comente e se inscreva no canal.